Ah, é. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1411ª sessão ordinária do quarto período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 1º de 12 de 2020 às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Johnny Godoy para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Tiraram-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra. Ele agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, que disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra do Senhor. Cumprimento os vereadores, vereadoras, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. E termina o secretário Carlos Boni, que faça a leitura da ata. Ata da 1410ª sessão ordinária realizada em 24 de novembro de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. O Executivo Municipal, encaminhando resposta dos pedidos de providências número 137 de 2020, do vereador Diego Francisco, número 138 de 2020, do vereador Euclides Tician,
número 139 e 140 de 2020, da vereadora Veridiana Monteiro. E pedido de informação número 37 de 2020, da vereadora Veridiana Monteiro. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício número 5 de 2020, da vereadora Veridiana Monteiro. E do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 120 de 2020, sobre verbas públicas federais. Recebemos também duas correspondências aqui, 2 ofícios, vou ler na íntegra, senhor presidente. Da Caixa Econômica Federal. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 20 de novembro de 2020, no valor de R$ 108.190,46, na conta vinculada ao contrato de repasse número 866132/2018, operação 1053462-82, firmado com o município de Estância Velha e assinado em 18 de maio de 2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto execução de obras de pavimentação asfáltica em via de transporte coletivo no município de Estância Velha. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma de desembolso. E o outro... do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar. Ofício número 41 de 2020. Ilustríssimo senhor Euclides Tissian, presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, convido a Vossa Senhoria a participar da solenidade de lançamento da Operação Papai Noel 2020-21, que será no dia 3/12, às 16 horas, na Praça 1º de Maio, nessa cidade. Sendo que se apresentava para o momento, desde já, reitero votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Capitão Comandante Fábio Lima de Silveira. Às 16. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de solicitar o grande expediente para o dia 21 de dezembro. Tem. Segunda, dia 22. Não tem. Dia 15, sincera. Então, no dia 15, pode ser? Dia 15. Sincera, né? Eu pensei que dia 22. Tá bom. Entramos na ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências. Pedido de providência número 148 de 2020, autor vereador Euclides Tissian. Só esse. Esse. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos a ser votados. PL 51 de 2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo convênio de mútua colaboração com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, visando a cedência de um estagiário para a Delegacia de Polícia Civil de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 58 de 2020, de expediente número 70 de 2020 da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto de lei 51 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 051/2020 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. Leitura dos projetos novos. PL 53 de 2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de verba proveniente do Fundo Nacional de Assistência Social. Covid.
Covid. Proteção especial para a PAI Estância Velha. Autoriza a abertura de crédito adicional, especial e dá outras providências. É só isso. Baixa o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Euclides não. Sérgio Werder. Veridiana Monteiro não está. Carlos Boni. Boa tarde, senhor presidente, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, aos presidentes do partido do PT e do PDT que se encontram aqui conosco e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Dois assuntos pequenos aqui até, senhor presidente, e aos colegas. Achei interessante ontem, quando estava olhando o jornal Hoje, sobre a votação da Prefeitura de São Paulo. Eu sei que é um assunto que não é de Estância Velha, mas a termo político, né, já que se vive esse momento político nesse momento aqui. Lá deixaram de votar, entre brancos, nulos e pessoas que não compareceram, 42%, se bem me lembro. 42%. Metade da população não foi votar. Até ali tudo bem. O que eu achei mais... Tudo bem não, né? Na verdade não, mas enfim. O que eu achei mais relevante foi o comentário do jornalista que passou a notícia. Primeiro, ele disse: tá aí um recado para os políticos, quando o povo não vai votar. Me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. Peçam uma parte sempre que quiserem. Sinceramente, tu não ir votar, tu não exercer o teu direito de escolha, é um recado que tu deixa para o político? Um recado que tu deixa para o político é tu estudar o plano de governo, é tu olhar os debates, é tu olhar o que essa pessoa quer apresentar e dentro do teu discernimento, tu escolher aquela pessoa que mais se encaixa no teu pensamento. Isso é um recado que tu deixa para o político. Assim como tivemos há muito tempo atrás o voto protesto, elegemos pessoas sem a menor condição de estar nos representando dentro do Congresso Federal lá, e simplesmente estavam lá, o voto protesto. Eu vou votar nessa pessoa que não tem qualificação alguma, porque eu estou protestando. E aí a gente se considera uma população inteligente, uma população culta, uma população politizada. E o próprio repórter diz que é um recado para o político. O recado para o político é a pessoa ter o discernimento político, desde escolher um vereador, a um prefeito, a um deputado estadual, a um federal, a um senador e a um presidente. Isso é um recado. A gente entender de política. E aí tem dois pontos que são para mim fundamentais, senhor presidente e colegas. Primeiro ponto, os políticos erram, mas erram de propósito. Erram, né? Porque eles deveriam de politizar dentro da escola. Não é direcionar e não é simplesmente levar um partido para dentro da escola e fazer com que todos sigam, não é isso. Mas politizar, educar politicamente, explicar. Colegas aqui mais antigos me disseram que antigamente eles iam nas escolas explicar como funcionavam os poderes. As crianças tinham o deleite de ter lá um vereador, né, explicando como funcionavam os poderes, criava um discernimento. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a classe política orientar para que realmente se entenda sobre política e se discuta a política, né? A gente tem um jargão muito conhecido que religião, política e futebol não se discute. Outra grande mentira, né? Nós temos muitos jargões na nossa enciclopédia brasileira que são nada mais do que grandes mentiras, grandes falácias, né? Como o colega muito bem fala ali, grandes falácias da nossa linguagem portuguesa que acabam direcionando a gente para a idiotice, em vez de para a cultura e para o plano cultural. Mas enfim. Então esse é um grande ponto. Segundo ponto é nós como cidadão. Sinceramente, eu volto a dizer aqui, eu disse algumas vezes, não me lembro se eu disse aqui nessa tribuna, e não é questão de sexismo, e fique bem claro aqui, porque as pessoas hoje têm muito mimimi, né? Então, assim, não é questão de sexismo, mas quando uma mulher me diz que não vai votar porque não quer, e esquece
o que as mulheres passaram para conseguir o direito do voto, aquilo me deixa reflexivo. Eu fico refletindo sobre essa atitude. Porque provavelmente essa pessoa, igual que um filho que ganha um brinquedo na mão e não dá valor, ganhou o voto na mão e não sabe quantas morreram para conseguir o direito ao voto. Eu só Por favor. queria dizer que o que o povo deixa de votar? É lei. É uma lei, é uma obrigação. Eles reclamam que o político não cumpre a lei. E eles fazem o pior. Quanta gente eles têm teria obrigação, porque é uma lei, para ir votar. Não vão, paga a multa para não. Então se nem fosse o político, paga lá para não fazer uma coisa errada. E eles também estão pagando para fazer coisa errada. Então eu acho que dizem que o povo está sendo cada vez mais politizado, cada vez pior. Cada vez pior. Porque muita gente diz assim, eu não vou votar, eu prefiro pagar a multa. Eu não vou votar porque aqueles candidatos nenhum me serve. Se tu não votar em alguém, tu vai deixar de votar numa pessoa boa para deixar de votar numa pessoa boa. Aí eu digo, aquele um lá. Seu tempo, senhor presidente, é só um minuto. Desculpa lhe corrigir. Tá bom. É que tá todo mundo abanando ali, eu tenho que lhe dizer. Eu tô olhando para lá. Mas é só para complementar. As pessoas estão assim, lá em cima. Eu estou falando mais, lá em cima. Mas assim, só para concluir essa parte, é um direito do cidadão. Sabe? É um direito do cidadão. Assim como tu tem direito a se alimentar, direito a ir e vir, eu não entendo que as pessoas abdiquem desse direito e digam que são politizadas. E me admira ainda mais quando as pessoas dizem assim, poxa, mas esses tipos aí estão concorrendo, seja a qualquer cargo. Poxa, se a pessoa se considera tão politizada, tão inteligente, tão preparada, por que não está afiliado a um partido e por que não concorre? Por que não vem também para a vitrine, para entender como é que funciona na vitrine, do lado de cá? Isso é importante, porque pessoas inteligentes têm que estar em partidos e têm que estar puxando à frente. Solicito meu espaço de liderança. Tem que estar puxando à frente para que a gente tenha uma política melhor. Né? Então é engraçado que as pessoas boas sempre dizem que são os maus que concorrem. Pois então vamos trocar, vamos tirar os maus e vamos botar os bons para concorrer. Outra coisa importante, no último debate que tivemos aqui, foi o debate do Diário, inclusive, nós tivemos nessa casa, e em uma fala minha, eu comentei que nas andanças pelas empresas do município não existia falta de emprego. Tem muita vaga de emprego. Todas as empresas que nós visitamos, todas elas precisam de gente. 1, 2, 5, 10. Uma empresa que nós visitamos precisa de 30 profissionais. Então tem emprego. O que de repente não tem é aquele emprego no ar-condicionado, na frente de uma tela de computador, ou dali a pouco aquela pessoa se formou numa determinada área, um arquiteto, não tem um emprego como arquiteto, ou um médico, não tem um... É diferente. De repente não tem naquela área. Então daí essa pessoa vai ter que usar a estância para dormir para ir buscar emprego em outra área. Bem tranquilo. Agora, tem emprego em Estância Velha. De repente, a pessoa, se não quer sair de Estância Velha para trabalhar, ela vai ter que se adaptar a um outro emprego, como muitos já fizeram, para trabalhar em Estância Velha. E está aqui a prova, ó, o jornal de hoje. Na contramão, terça-feira, 1º de dezembro. Cine registra mais vagas de emprego do que candidatos. Então, o que nós falamos não é a questão de que a gente é mãe de Ná ou Nostradamus. É a realidade. Basta ir nas empresas e tu vai ver. Tu vai ver que tem emprego. O que está faltando é, de repente, uma adequação entre o que a pessoa está buscando e o que a cidade está oferecendo. Mas temos bastante emprego. Então, esperamos que, claro, que essas falas como desse repórter que, imagino eu que não deve ter feito jornalismo, porque não acredito que um repórter, uma pessoa que tenha estudado, fale uma bobagem dessas, né? Ainda mais do meio político. E não se repita por aí, que as pessoas busquem essas informações. Busquem essas informações, se politizem realmente, estudem,
né? Daqui a 2 anos nós temos outra vez concorrendo aí a deputado estadual, federal, senador, presidente. Então o que nós vamos fazer? Vamos outra vez entrar em debates loucos pelo Facebook, só que tirar 1 hora e meia para realmente estudar e ler, aí não? Enfim, fica aí o toque, teria mais outras coisas aí para falar, mas já está chegando o final do ano, então vamos se acalmar um pouquinho. Calma o coraçãozinho. Um abraço a todos aí, uma boa semana. Obrigado, vereador. João de Godoy. Márcia Ribeiro. Não farei uso da palavra hoje, presidente. Diego Francisco. Senhor presidente, também já fiz meus encaminhamentos e hoje não farei uso da palavra. Obrigado. Lutário Seba. Não, senhor presidente, não farei uso da palavra. Valdecile Vargas. Então, eu desci a lei com essa. As coisas são muito engraçadas, né? São muito engraçadas. Pessoas não querem votar, aí deixam principalmente lá em cima deputados, aonde a gente se conhece, dentro do município ainda pessoas, mas assim mesmo, aqui em instância deu quase 30%, eu acho que. Então, acho que lá em cima pessoas têm que revisar um pouco o que fazem. Porque tá difícil a coisa, porque lá só interessa eles. Eles não fazem quase nada pro necessitado ou aposentado, e o salário de 1.045 para uma família viver é crime. É crime, mas vamos lá. Então, terminada a palavra livre, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 8 de dezembro de 2020, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e vamos em paz.